Quem também tem reforçado o fim da Cracolândia, Pedro, é o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Por quê? Porque o Felício Ramute foi quem recebeu essa tarefa do governador. Ele coordena essa força-tarefa junto com a prefeitura e a principal missão dele como vice-governador nos últimos 6 meses, pelo menos, tem sido acabar com a Cracolândia. E eu conversei hoje, então, com o Felício Ramute, do PSD, que pode eventualmente assumir o governo por 8 meses se o Tarcísio for disputar a presidência da República. Ele me disse o seguinte: a Cracolândia acabou e não houve espalhamento. Essa foi a expressão, espalhamento, porque, segundo ele, os dependentes químicos daquela região, do chamado fluxo, não foram para outras regiões em bloco. Ele disse o seguinte, que eles têm uma base de dados e que essa base de dados da cena aberta de uso mostra que 90% das pessoas abordadas recentemente, que são moradores de rua ou dependentes químicos, não vieram daquela antiga, chamada agora antiga Cracolândia. São casos relativamente novos. O vice-governador disse que houve um aumento expressivo no número de internações para tratamento psicológico para dependentes químicos e que o que acontece são a formação de pequenos grupos de cena aberta de uso, mas que não passam de 5, 10, 15, 20 pessoas. Ele falou aqui, eles fizeram abordagens com o serviço social, abordagem com o serviço de saúde, segundo o governador, mas esses grupos que ainda é possível visualizar e identificar na cidade de São Paulo, segundo ele, são grupos bem menores, que ainda se formam, mas sempre acontece essa abordagem por parte do governo para que essas pessoas sejam internadas. Já a oposição diz o seguinte, que basta você andar pelaquela região, por exemplo, do Memorial da América Latina. Tem até uma matéria da Folha de São Paulo de hoje mostrando que formou-se uma aglomeração, uma cena aberta de uso ali, perto desse local, na Barra Funda, aqui em São Paulo. Tem também, para quem aqui de São Paulo conhece, o chamado Minhocão, que é também um ponto de concentração ainda de dependentes químicos. Moradores de bairros como Santa Cecília e Higienópolis também relatam que aumentou o número de usuários de crack em locais ali daquela região, que é a Higienópolis, que é um bairro nobre aqui de São Paulo, Praça Vila Buim, perto da Avenida Higienópolis, Praça Buenos Aires, são parques nobres de uma região nobre aqui de São Paulo, que tem registrado também ocorrências mais recorrentes, assim, casos mais recorrentes de moradores de rua também que acabam se instalando ali e muitas vezes acabam consumindo a droga também. É uma questão antiga que faz parte da cena aqui da história de São Paulo, né, Débora? Nem todos os prefeitos e governadores que passaram tentaram estratégias diferentes. Eu lembro quando o Fernando Haddad era o prefeito da capital, ele criou a operação Braços Abertos, o programa Braços Abertos, que fechou dentro daquela região ali, circunscreveu os dependentes químicos naquela região, mas ofereceu tratamento psicológico, dentário, assistência social e trabalho, o que a oposição na época chamava de Bolsa Crack. Os dependentes químicos poderiam trabalhar em serviços da prefeitura, ganhavam um salário e, com isso, a dignidade era devolvida para essas pessoas. Muita gente criticava isso, que é um programa conhecido como redução de danos, e a maioria dos prefeitos, sobretudo os prefeitos mais conservadores de direita, eles optam por ações mais contundentes, jato d'água, bomba de gás lacrimogêneo para fazer a dispersão dos dependentes químicos naquela região. O governo de São Paulo optou por uma estratégia casada. Investigação e inteligência para acabar com o hub, o foco da distribuição da droga, visualização permanente por meio de câmeras e também da GCM, da Polícia Militar ali do local, assistência social e serviços de saúde, ampliação da oferta para tratamento dos dependentes químicos e com isso, segundo o governo, houve essa redução. A oposição diz que não é nada disso, que ainda continua sendo visível na cidade de São Paulo que outras aglomerações foram feitas. Inclusive tem uma que é aqui próxima da Avenida Paulista, entre a Doutor Arnaldo, que visivelmente é o caminho que eu faço para vir aqui para a CNN, houve um aumento expressivo de dependentes químicos, tem uma espécie de fluxo funcionando ali, algo relativamente recente. Obrigada, Pedro Venceslau, pelas apurações.